Hoje nós vamos abordar o tema da dor lombar. Nos dias de hoje, temos muitos relatos de dores lombares e algumas indicações cirúrgicas, obviamente que não generalizando, que nos deixa refletir. Se eu trabalhar com a musculação e essa dor aliviar, será mesmo que ela necessita de uma cirurgia? Mas não estou aqui para falar de cirurgia, vamos falar sobre a reabilitação da dor lombar, que antigamente era muito comum as pessoas, as mulheres acima de 30 anos, sentir dor lombar. Hoje eu tenho clientes aqui na academia crianças, adolescentes de 14, 15 anos que passam a maior parte do tempo sentada e que têm muita dor lombar. Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Hussein Taha Neto, eu sou conhecido como professor Saddam. Eu tenho aqui a minha formação, as pós-graduações e as áreas que eu sou especializado. E para darmos início a essa aula, eu vou falar um pouco sobre a dor. A dor, ela é uma sensação corporal penosa, classificada pelo seu tipo, intensidade, caráter e ocorrência. A dor, ela pode ser crônica e ela pode ser aguda. Mas ela dificilmente ou quase raramente nós vamos saber qual foi a verdadeira causa da dor. Então, toda vez que você, profissional, for falar de dor, você precisa utilizar muito um termo que relaciona uma possível causa, porque toda dor, toda causa da dor, ela é multifatorial. Então, você pode falar assim, a sua dor, ela está associada a algo, a sua dor ela está relacionada a algo, a sua dor pode ter sido desencadeada por tal motivo, mas evite ao máximo falar que a dor ela é fruto de uma causa X, porque não é. Uma dor ela vem por uma série de fatores. Muitas vezes as pessoas confundem, poxa, ontem eu fiz um leg press e doeu minha coluna, mas na verdade não. O leg press pode ter sido, ou a posição adotada para executar o exercício de leg press, pode ter sido a gota d'água para aquele copo transbordar, mas não necessariamente aquele exercício gerou essa dor em você. A grande verdade é que depois que assumimos uma posição bípede, passamos a pagar um preço muito alto por ter uma estrutura alta em uma base pequena que são nossos pés. E com o avançar da tecnologia, e o conforto do nosso dia a dia, isso agravou mais. Por quê? Toda vez que a gente levanta de manhã, a partir do momento que a gente senta, a gente assume uma postura para vencer a ação da gravidade. E essa postura, dificilmente, ela vai ser uma postura ideal ou próxima de um padrão postural ideal. Porque o cérebro, nós, seres humanos, vamos buscar uma posição que é muito confortável, que é mais confortável para a gente assumir. E existem alguns grupos musculares que, aliás, todo músculo ele tem uma função, independente qual ele tem uma função. E, por exemplo, o glúteo ele é uma função, ele é o principal músculo responsável pelo seu bipendarismo. O glúteo ele é um músculo responsável pelo movimento. Então pensa comigo, tem pessoas que passam 14 horas sentadas, 12 horas, 10 horas, 8 horas. O músculo que é feito para gerar movimento, ele passa a ser um excelente travesseiro. Então, o músculo, ele sempre vai corresponder ao estímulo que você está dando a ele. Se você está sentado, a maior parte do tempo do que em pé, do que treinando, embora seja meio caótico para onde isso vai, toda vez que você senta, você amassa aquela musculatura, ela vai se esparramar. E o músculo do glúteo em si, como nós estamos falando dele diretamente, ele vai sofrer uma alteração no seu comprimento e todo ou qualquer alteração que um músculo tem, ele vai ter um comprometimento na sua funcionalidade. Então, qual que é o ideal a gente entender também? Imagine essa torre que eu estou mostrando para vocês de cabeça para baixo, certo? Toda vez que eu tiver uma tensão gerada para um lado, vai rolar um estiramento do outro lado. Porque isso é chamado de tensegridade, tá? Você gera uma tensão para o lado direito, automaticamente o lado esquerdo ele vai ser obrigado a se estirar mais para acompanhar aquela tensão, conforme vocês estão vendo aqui na imagem. A grande questão é, e se a gente entender isso
e passar a analisar isso no corpo humano como um todo. Poxa, o meu peitoral, se eu manter o ombro protuso na maior parte do dia, cedendo para a gravidade, assumindo essa postura, para eu me manter em pé ou sentado, eu vou estar estimulando esse músculo em encurtamento. Então, essa tensão, esse encurtamento que eu estou gerando, ele vai me gerar uma consequência. O par antagônico do peitoral maior em relação à articulação do ombro são os meus romboides. Uma vez gerada uma tensão fechando, gerando um encurtamento à frente, automaticamente atrás ele vai se estirar, conforme a gente viu na imagem anterior. Mas isso ele acaba gerando um efeito dominó, porque toda vez que você gera um encurtamento, você gera um estiramento. E isso vai acontecer em todo o segmento corporal, porque o músculo, o corpo humano, ele é interligado. Para você ter uma ideia, muitas vezes se você parar de frente ao espelho e olhar a sua sobrancelha, você vai perceber que uma pode estar mais alta do que a outra. E isso possivelmente vai estar relacionado ao encurtamento de posterior, por exemplo, de eretores lombares. Não necessariamente é uma regra, mas na maioria dos casos pode estar associado. Então, toda vez que você tiver um encurtamento, você gera um estiramento ou mais. Falando sobre dores lombares, existem condições médicas que podem causar dores lombares. Então, se você tem uma hérnia de disco, e essa hérnia de disco provocou um comprometimento no forame, isso está mais associado a uma área médica do que uma atividade física. E assim com a artrose, o câncer de coluna, as artrites, sacrilíates, infecção de coluna, infecções pélvicas na bexiga, nos rins, que também geram dores lombares, distúrbios de sono, herpes zoster, são condições médicas que podem causar dores lombares, mas que realmente você precisa buscar uma opinião médica para solucionar esse caso. Muitas vezes direcionando também para uma fisioterapia antes de uma sala de musculação. Os tópicos que serão abordados a partir de agora serão a lombalgia, as dores durante a execução de um exercício de musculação, de levantamento ou elevação pélvica, e as contraturas musculares.